Olá, meus amigos, aqui Gil Menech, o Conde Basile, direto do Santuário Nacional de Santa Saracalli, em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. Eu estou aqui no meio desse cenário maravilhoso que é o Santuário Nacional de Santa Saracalli, aqui no lago, onde está ali a fonte da sereia, né? Para conversar com vocês hoje sobre vários mistérios, mitos que envolvem e que deixam a gente com aquela pulga atrás da orelha, se é verdade, se é mito, se é mistério, que são as assombrações. Será que a assombração existe? E se existe, por que acontece esse fenômeno? Os poltergeisters, as assombrações, as maldições, os lugares que ficam assombrados. Por que os lugares ficam assombrados? Por que acontece? Porque tem as casas mal assombradas? Por que os cemitérios são os lugares de tanto medo assim? Por que os lugares escuros? Por que as pessoas têm medo da escuridão? Tudo isso no Palavra de Amigo de hoje. Se você gosta desse tipo de assunto, se você quer saber sobre todo este mundo, esses fenômenos, já pega a sua xicrinha agora, deixa seu like, se inscreve no canal, pega a sua xicrinha, senta no sofá aí, porque hoje os mistérios vão ser desvendados. Hoje esse crochê vai ser desmanchado. Este macaco vai ser descabelado. Hoje, e nosso Palavra de Amigo. Palavra de Amigo de hoje vem com todos esses mistérios, com todos essas curiosidades em torno do mundo sobrenatural. Todos nós, mesmo independente da religião que seguimos, independente da crença, sempre tem uma lenda em qualquer lugar, principalmente nas cidades de interior, onde eles sempre falam das assombrações. Assombração, boitatá, lobisomem, as lendas, os mistérios. E tudo isso é verdade? Acontece mesmo? Ou é só um dito popular? Quem já viu? Você já viu? Escreve aí embaixo, deixa aí com a gente, comenta sobre o assunto se você gosta sobre isso. Eu desde criança, eu sempre fui muito perseguido por esses tais fenômenos, né? Então, desde criança eu vejo as coisas. Eu tenho uma vidência muito exacerbada. Então, desde pequenininho, eu já tinha premonições, eu já tinha visões, eu já conversava com pessoas que eu acreditava estar conversando com uma pessoa e na verdade depois não era. Mas isso acontecia esporadicamente, não é uma coisa assim que nem biscoito, né? Que você puxa, vai comendo um atrás do outro, que acontece assim, vai pipocando que nem pipoca no fogo. Não é assim. Acontece muito raramente em determinados lugares, com determinada coisa, e geralmente ela tem a ver com alguma mensagem, alguma coisa que o mundo astral tem para estar. Então, na minha opinião, eu acredito muito e piamente nesses fenômenos espirituais que acontecem, sim. Já nas lendas, muita coisa vem dos antigos e muita coisa é mitológica. Mas, porém, algumas lendas eu até posso dizer que acredito, sim. Outras eu acho que já vem do folclore
popular, elas já se tornaram praticamente reais, de tanto a gente ouvir, contar e recontar, como o Saci Pererê, como o Curupira, como a lenda da Iara e tudo mais, que são lindas e são do folclore brasileiro. Mas eu acredito muito mais nos espíritos da natureza, que são espíritos que não viveram como pessoas na Terra, mas vivem como energia, como deuses da natureza. Isso eu acredito piamente que exista e que ela se manifeste de uma forma muito peculiar para cada pessoa. Já as assombrações, os espíritos, né, vagantes que ficam e assombram locais, eu acredito e acredito muito. Por quê? Porque as pessoas, quando elas desencarnam e elas não vão para o plano espiritual certo, para aquela dimensão, nós aqui, né, o nosso habitat, ele é feito de dimensão. A Terra, ela é um planeta espelho, é o planeta gerador, né, de energia. E todos os encarnados que habitam a Terra, todas as pessoas com corpo físico, com vida, né, física, habitam a Terra. Porém, a Terra ela serve de abastecimento de energia para dimensões. Então, são várias dimensões. Há quem diga que são as 7 dimensões. E nessas dimensões são locais e planos espirituais onde vai cada perfil de pessoa energeticamente, como ela vibrava na Terra, como ela se portava na Terra. O tipo de energia que ela gerava quando era viva, ela vai se encontrar naquele nicho, naquele espaço energético. Ok. Só que existem as pessoas que têm um apego material muito grande, o materialismo. A cultura do materialismo, até mesmo nas religiões, hoje principalmente, a maioria das religiões protestantes, ela tem uma cultura do materialismo. Elas põem a imagem de Deus, a imagem do benefício espiritual com o benefício material. Então, eles acreditam e colocam a você que para que você seja uma pessoa bem-sucedida, materialmente, você será uma pessoa bem-sucedida espiritualmente. E ela te coloca os prazeres materiais como se fosse uma moeda de troca. Então, para você seguir uma religião perfeitamente, é quando você tem um sucesso financeiro muito bom. Então, isso deixa você apegado não te ensina sobre a espiritualidade, não te ensina que o que é da terra fica na terra e que aqui é tudo emprestado, a gente só utiliza. É a mesma coisa o corpo, é como se fosse uma roupa, nós vestimos ela enquanto estamos no local, enquanto estamos nesse palco aqui, encenando esta peça que é a nossa vida na Terra. Portanto, nós, quando saímos, deixamos tudo aqui e vamos para a nossa dimensão que seja equivalente. Porém, o que acontece? As pessoas elas têm um apego muito grande e quando elas não vão, né, para esses lugares, elas ficam aqui. Então ficam presas entre o plano espiritual e material. Então não estão nem mortos nem vivos. Elas estão vivas porque o corpo espiritual existe, mas o corpo material já não tem. Só que elas não aceitam a perda daquela vida. Então elas ficam apegadas àquela história, àquela vida e querem continuar vivendo aquela história, mesmo sem o corpo material. Então elas ficam obcecadas em manter aquela vida sem estar ali. E aquilo ela vai se alimentando da energia que está do lado. E para ficar na Terra tem que se alimentar de energia. Então ela começa a se alimentar da energia de tudo que está à volta. Desde os seres encarnados como pessoas, como os animais, como as plantas, até mesmo de acordo com o tempo que quanto mais tempo ela fica no plano terrestre, como espírito, mais ela vai absorvendo e mais ela vai fazendo a sua volta, o seu habitat natural, para que ela não vá embora. Então, as casas, os carros, tudo isso energeticamente vai se impregnando como um local energético onde ela vai sugando as energias. Então, ela vai fazendo o seu próprio habitat natural ali. Então, a casa mofada, a casa escura, aquela coisa sombria, tudo isso fica ali. Os cemitérios é a mesma coisa, porque ficam ali os restos mortais. Então, os restos, né, o que te ligava, o princípio da ligação da vida, fica ali nos cemitérios, a decomposição dos corpos e tudo mais. Então, para eles, é um cordão energético que eles não querem romper.
Isso acontece muito, muito com isso. E então, quanto mais tempo esse espírito fica na Terra, mais ele se adapta a essa vida, mais ele consegue confeccionar energeticamente um plano energético para que ele fique de dominação daquele local, e aquele local fica obsedado, fica assombrado, como as pessoas dizem, e cada vez com mais força, que são os fenômenos dos poltergeist. Aí ele começa a mover coisas, as coisas quebrarem, instalarem, incendiarem sozinhas e tudo mais, porque energeticamente ele começa a vibrar com essa força. Aí você pergunta, por que todos esses espíritos são ruins? Infelizmente, não é que eles são ruins, eles acreditam que pertencem à vida. Então, e para ficar na Terra, você tem que ter algo não resolvido, porque a Terra é para você vir, aprender e resolver. Senão você volta aqui para pagar e resolver. A Terra é aprendizado. Então, quando a gente vai embora com algo não resolvido e não quer voltar reencarnado e você fica como espírito, você fica escravo entre os dois mundos e aquilo ali, você tem algo mal resolvido na Terra, então ou não foi perdoado, ou ódio, ou algumas convicções desta maneira. Então, o que acontece? Energeticamente, você vai ficar com uma energia densa. O que vai te segurar aqui é o peso. Porque, como você é espírito, você já não tem o peso do corpo mais. Então, para te segurar aqui, precisa se alimentar de uma energia densa. Qual é essa energia densa? Uma energia contrária, uma energia de sofrimento, uma energia de ódio, de revolta. São as energias densas que vão te segurar na Terra. Então, portanto, esses espíritos vão vibrar nesta energia para que realmente consigam ficar aqui. E elas vão fazer tudo à volta ficar desse jeito. Então, automaticamente, para nós encarnados, eles vão ser realmente como parasitas, como seres sugas, não, vampiros. O que acontece? Quando acontece uma tragédia em algum local, numa casa, com um carro, um acidente, uma coisa grave, e dessa coisa grave energeticamente, principalmente um crime, né? Um assassinato, um suicídio, algo muito brutal naquele ambiente, e por cargas d'água, esse espírito ainda por cima era materialista, fica ali, então ele fica apegado àquele lugar, àquela história mal resolvida, aquele lugar realmente fica energeticamente completamente perigoso. Por quê? Porque provavelmente ele vai vibrar, ele vai formar um local propício para que o habitat dele fique propício para que ele fique ali. Então vai ser um local de dor, de perigo e tudo mais. Então o que acontece? Outros espíritos que vibram nessa mesma sintonia vai estar ali, vai juntar. Fica parecendo uma Cracolândia, né? Os pares se encontram, né? Fica aqueles corpos sem alma vagando por aquela coisa mal resolvida, aquela sede de prazer momentâneo e que não se sacia. Né? A mesma coisa acontece no plano espiritual. Eles querem esse prazer material, essa coisa de estar aqui, e nunca vai se saciar. Por quê? Porque não tem o corpo, a saciedade. Se torna um espírito vicioso. O espírito vicioso é o espírito vagante. Ele tem aquele vício das coisas da terra ainda, aqueles apegos. Então, os locais ficam extremamente perigosos. Então, carros que sofreram acidente, percas de mortes e tudo mais, não são favoráveis para que você adquira. Por quê? Porque energeticamente ele pode estar contaminado com essa energia e ele vai ocasionar um novo acidente, uma nova tragédia. Eu vou contar aqui para vocês rapidinho a história do edifício Joelma, em São Paulo, que é bem claro para vocês o que acontece com um local desse porte. O edifício Joelma, ele tem um histórico muito grande. Ele fica ali no centro de São Paulo. Aquele local, o edifício Joelma, ele foi uma tragédia que teve em São Paulo, um incêndio que mataram mais de, se eu não me engano, foram 180 vítimas e mais não sei quantos feridos. Foi uma tragédia horrível, um incêndio que matou muita gente. Que as pessoas não conseguiam ser resgatadas, se atiravam e tal. E meu pai é bombeiro, meu pai
eu vi esses vídeos na íntegra, porque ele era do Corpo de Bombeiro, era chefe do salvamento, então ele viveu essa história toda do Joelma, e eu assisti, desde pequeno eu vi essa tragédia toda de vários eixos do edifício Andral, Joelma e tudo mais. E o que acontece? Dentro desse edifício, teve a história das 13 pessoas que foram encontradas no elevador, carbonizadas, que são as 13 almas lá, que está no cemitério, lá tem o túmulo das 13 almas, né? E porque até hoje ninguém sabe quem eram, não foram identificadas essas pessoas. Até hoje se falam, né, dos gemidos, muitas pessoas vão lá, levam águas para as 13 almas, fizeram até uma capela para as 13 almas e tudo mais. Só que anteriormente ao incêndio, antes, muito lá atrás, antes de ser, ali naquela praça, né, central de São Paulo, existia um pelourinho, onde os escravos eram torturados e muitos deles vinham e faleciam naquele local. E era um local de venda de escravos. Então era um mercado de venda de escravos bem ali onde está o edifício Joelma. Foi um lugar muito trágico. Mais para frente, antes ainda de construir um edifício, ali tinham casas, tinha um sobrado, e aquele sobrado morava uma família. E era uma família antiga, o rapaz, ele era engenheiro e tudo mais, e ele se apaixonou por uma moça, e a família foi contra, porque a moça era muito mais pobre, e a família foi totalmente contra, e ele ficou muito revoltado com aquilo, e a família o tempo todo tentando atrapalhar isso, e ele, psicologicamente perturbado, matou a família, né, a mãe e as irmãs, e escondeu os corpos no poço, um poço da casa ali, escondeu e falou que elas foram viajar e ninguém mais soube delas. Porém, os vizinhos foram desconfiando e denunciaram, e ele tentou viver esse amor com essa moça para poder se libertar disso. Porém, os vizinhos descobriram tal, e aí acabaram indo investigar. Quando foram investigar, acharam os corpos, e ele ia ser preso em flagrante. Enquanto estavam descobrindo os corpos da família dele no poço, ele dentro da casa se matou. E foi um tragédia, o crime do poço. Se vocês quiserem investigar, isso aí tem aí em vários locais aí na internet que vocês vão reviver. Naquele espaço, depois veio a vir o edifício Joelma, que é o edifício Praça da Bandeira hoje em dia. E aí aconteceu essa tragédia toda do Joelma. E até hoje, várias pessoas falam, o edifício é um edifício grandioso, uma boa parte é estacionamento, tudo, salas comerciais, porém, a maioria dele, uma boa porcentagem dele não consegue ser alugado porque as pessoas ainda ouvem os elevadores mexerem, ouvem gritos e não conseguem ficar lá de maneira alguma, ainda é esse estigma forte. Então, ficou marcado. Então, o que acontece? Esses espíritos, para você ver, aonde tinha energeticamente o pelourinho, onde tinha aquela energia de dor, de ódio, ficou aquilo. Depois veio a casa em cima exatamente. Aí a casa houve aquela tragédia, aquela história. Depois o edifício Joelma, aí aquela tragédia tudo. Para você ver que realmente energeticamente, os espíritos, eles ficam. Então é muito rigoroso. Quando você vai morar em algum lugar, uma casa alugada, ou comprar um imóvel que já existe há muito tempo, tente saber o histórico dele, tente saber o que aconteceu lá dentro, tente saber para quem pertenceu, se aquela pessoa foi feliz, se aquele lugar foi feliz, se aquele lugar foi um lugar bom, se aquilo teve uma história boa. O teu automóvel, a mesma coisa. Tente saber a procedência. Por quê? Porque energeticamente você pode estar entrando num local que energeticamente ficou ruim. Aí você diz, Gil, mas aquilo vai ficar daquele jeito pro resto da vida? Muito provavelmente. Muito das edificações que são cometidas por Poltergeister, que é muito conhecido nos Estados Unidos, eles têm que ser demolido mesmo, tudo retirado, todo o entulho, cavado, limpado o terreno, retirado mesmo, sua fundação, tudo, e reconstruído no local. Porque de tão impregnado que fica. Existem estudos e relatos que ficam assim. Por quê? Porque energeticamente ali virou um portal.
é aquele portal energético que foi criado através daquela tragédia, daquela dor. Os espíritos negativos, esses espíritos vampirescos assim, que vivem ali só dessa energia, eles ficam impregnados e vira ali um portal. Ali se forma um portal mágico e as paredes do local, todo esse local que recebeu essa energia, ela continua formando, ela continua gerando essa abertura, este buraco entre as dimensões terrestres, onde nós habitamos, a Terra, a dimensão física, e a dimensão espiritual negativa. Então são portais. Então nós temos tem que tomar muito cuidado. As mesmas coisas, os cemitérios. Olha, ali foi um cemitério. Lembra o filme Poltergeist, que depois as pessoas descobrem que é um condomínio todo foi feito em cima de um cemitério indígena e que lá tinha esses filmes? Então, exatamente isso, porque é o que acontece. Você precisa saber o que foi anteriormente ali, porque vira um portal. Né? Um portal energético muito complicado, muito difícil de se desfazer, de se desmanchar. Então, na dúvida, é melhor que a gente evite, entendeu? De tentar pegar essas coisas energeticamente ruins. Então, principalmente, é bom sempre saber os históricos dos lugares, porque realmente existem sim, porque são portais energéticos. Não é que aquele espírito que manteve aquela energia negativa, ela pode ter sido resgatada, porém o portal pode ter ficado, porque ficou muita dor, muita energia. E um portal desse aberto em cada local, quando esse espírito está ali, ele polui, ele faz esse portal aberto, ele junta um monte. A mesma coisa, você já viu a questão das pessoas, são espíritos viciosos. Se são espíritos viciosos, ele não consegue ficar sozinho, ele tem que ter outros espíritos viciosos junto com ele sugando. É a mesma coisa quando a gente fala da questão da Cracolândia, quando as pessoas viciadas em drogas químicas são espíritos, porém com corpos, mas o corpo ele não vaga tanto, é só a sensação que o objetivo de sensação que ele sente é que responde por ele. A consciência já não responde mais. Então o drogado, a pessoa dependente químico, ele se junta que nem um bando, então ficam que nem zumbis. Por quê? Porque ele está a serviço daquela sensação, daquele objetivo de sensação que ele sente que a droga traz. A mesma coisa o espírito desencarnado. Ele é movido pelas sensações que ele produz para ter um habitar dele. Então você vê que eles vivem em bandos assim. Aí onde tem um drogado, junta outro, junta outro, junta outro, não são nem parentes, às vezes nem se conhecem. São de cidades, de países diferentes, mas estão todos ali agregados. Isso acontece no plano espiritual, nos locais onde são abertos esses portais. Quando abre esse portal, eles falam, opa, é ali que nós vamos ficar. E nós, pessoas encarnadas, nós somos portais energéticos. Então, porém, nós também trazemos esses espíritos com a gente. Às vezes eles não estão fixos nas casas, mas estão fixos em nós. Por quê? Porque nós vibramos, né? Nós abrimos esse portal. Então você fica assim, a pessoa que reclama o dia inteiro de tudo, você está sendo um portal para esses espíritos obsessores. Eles estão se alimentando de você. Você é uma fonte de energia e automaticamente uma casa mal assombrada ambulante. Você é uma casa, você é um portal. O seu corpo é uma casa e você carrega esse monte aí. Então você é uma Cracolândia ambulante quando você é negativo, quando você o tempo todo vibra na energia negativa. Tudo tá ruim, tudo tá mal, tudo tá mal. Você reclama do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu marido, do seu vizinho, do seu chefe, do teu trabalho. Gente, como é que você reclama do teu trabalho? É o lugar onde te dá o seu sustento. Você não está feliz ali? Procure o lugar que você está feliz. Mas não perca tempo reclamando, principalmente de quem te estende a mão. Quando a gente faz isso, isso ainda piora. Por quê? Porque automaticamente você ainda está desdenhando do teu sustento ou de quem te sustém, de quem te mantém ali.
Então você só está vendo negatividade onde é realmente positivo. Então se policie, porque senão você vai estar sendo assombrado por todos os lugares. E detalhe, você vai estar carregando essas assombrações para dentro da casa dos outros, para dentro do trabalho dos outros. Você imagina, você tem um funcionário que o tempo todo ele está ali, dia, azar, ele está carregadíssimo de espíritos sanguessugas e está destruindo o seu negócio. Então, se você tem pessoas dessa dentro de casa, evite a entrada delas, evite a contratação de pessoas negativas, de pessoas insatisfeitas, de pessoas baixo astral, de pessoas fofoqueiras, de aquela que só tem más palavras. Evite o contato. Não dá atenção. A partir do momento que você para e fica ouvindo essas pessoas que só criticam tudo, entendeu? Tem religiosos que o tempo inteiro fica assim, ó. A religião dela é um dedo, né? É apontar para os outros que não é. Isso você está completamente obsessora. Você está obsediada pelos espíritos negativos e automaticamente, quando você fica aí apontando o dedo para os outros, deixando a pessoa para baixo ou exacerbando os problemas dos outros ou as características das pessoas, você fica pondo ela para baixo. Sabe aquela pessoa que chega perto de você para te pôr para baixo? O que ela está querendo? Que você seja um portal para os espíritos que ela carrega, os espíritos negativos. Por quê? Porque se você vibrar na sintonia dela, você cai na onda deles. A mesma coisa, esses espíritos vagantes, eles vagam a internet também. A internet é portais. Quando você recebe uma crítica negativa, não perde tempo para responder. Porque se você perder tempo para responder, você vai estar abrindo um portal para receber esses espíritos, essas assombrações na sua vida. São assombrações. Porque você já imaginou? As pessoas têm o livre-arbítrio de escolha com a internet na mão. Ela tem a livre escolha de escolher aquilo que ela gosta para assistir. E ela assiste uma coisa que ela não gosta e ela perde o tempo dela para escrever para aquela pessoa que ela não gostou daquilo que ela não gostou. Ela está completamente obsedada. Ela é um portal de espíritos negativos. É a Cracolândia ambulante, viva. Então, ela quer contaminar aquela alegria daquela pessoa. Se eu falo alguma coisa com alegria aqui, e eu vou responder, eu tenho que responder às pessoas que curtiram. Quem não curtiu, beijo, não me liga, vai, vaza, rasta, entendeu? Agora, quem me curte, opa, receba, né? Agora, quem não me curte, que vem para me criticar, deleta e nem lembra o que ela esqueceu. Lê as primeiras frases, já viu que é esculhambação? Corta. Por quê? Não carrega essa energia para você. Não abra portais. Não seja você um ato de destruição. O local também que você entra tá pesado, tá carregado, tá negativo. Uou, cai fora dali. Não vai não. Entendeu? Não perca tempo para alimentar espíritos sanguessugas, nem vivos nem desencarnados, tá? Não perca seu tempo. Cada vez que você perde o seu tempo falando ou respondendo a negatividade, você está abrindo um portal. Você está abrindo um portal negativo. Você está abrindo que a negatividade entre. Sabe o que acontece? As pessoas querem muito o sucesso na internet. E o sucesso é o barraco. E o que te dá um sucesso fantasiosamente rápido, mas ele também te abre um portal muito negativo. Você toma uma visibilidade muito grande, mas ao mesmo tempo você toma uma carga negativa muito grande, então você vai ficar mal psicologicamente, você vai ficar mal de alguma maneira e vai acabar perdendo todo esse sucesso que você acha que conquistou dessa maneira, com a resposta para haters. Então, olha, às vezes, até naquele aplicativo do TikTok, as pessoas ficam lá, respondendo fulano, respondendo Beltrano, respondendo quem me falou não sei o que lá, respondendo a você que não gosta de mim. Aí você fica parando, dando atenção para isso. Você não responde a pessoa, respondendo a você que me elogiou, respondendo a você que gostou de mim. Você não para para fazer isso. Já viu que as pessoas ficam famosas e ela não responde? Você não vê o canal dessas pessoas responderem as pessoas que elogiam ela? Ela sempre vai dar ali satisfação para quem a criticou. Por que você dá poder? Então, as assombrações, elas precisam do seu poder. Se você não os dá, não dá esse poder, ela não chega perto de você. E ela não vai te fazer mal. Porque ela não consegue.
penetrar a sua camada de proteção. Nós temos uma camada de proteção para expulsar esses espíritos negativos, essas tragédias de perto de nós. Por quê? Porque não falando sobre tragédias, não empoderando as pessoas negativas. Quando a gente dá poder, porque nós encarnados somos os mais poderosos que existem na face da Terra, somos. Por isso nós conseguimos, nós mesmos, estragar a nossa vida. A gente, como diz assim, eu não preciso de ninguém para fazer merda comigo, eu não preciso de ninguém, eu mesmo ponho a minha vida em perigo. Exatamente isso. É você que põe. Então, os espíritos estão aí, o golpe está aí, cai quem quer. Então, seja uma pessoa positiva, próspera e não empodere o seu inimigo, seja ele no plano espiritual ou no plano material, porque ele sempre vai estar usando de alguém encarnado para te prejudicar. Então não entra nessa onda, nem a distância. Às vezes as pessoas entram no seu canal só para te malhar, beleza, pá, bloqueia, não responda. A partir do momento que você deu o seu tempo para responder, você abriu um portal, você, para não falar um palavrão, na tua vida. Você conseguiu F na tua vida. Entendeu? E a culpa foi sua. Por quê? Porque você empoderou o inimigo contra você. Ele falou mal e eu vou responder à altura. Eu tenho que xingar, eu tenho que bater boca ali. Ah, que coisa chata. E você que gosta de ouvir barraco, bate-boca desse jeito, você também energeticamente tá pegando a rebarba. Quando você fica assistindo esses tipos de coisas negativas, que fica ali aquele embate, aquela briga, entendeu? Fajuta energeticamente, aquilo tá criando sabe, um ecossistema, um bioma negativo, sabe? É como uma casa cheia de mofo. Você está entrando naquilo porque quer. Você está respirando aquilo porque quer, quando você assiste esse tipo de discussão besta que não chega a nada a ninguém. Primeiro, que a gente não tem que apontar a vida para os outros. Viva e deixe o outro viver. O que é bom para ele, às vezes não é bom para mim, e beleza. Estamos aí, tá tudo certo. Viva a tua vida, eu vivo a minha. Não vai ficar lá se metendo, perdendo o tempo para isso. Abrindo o seu portal, abrindo aquilo que é seu para se contaminar. Seja também da tua família. Agora tem aquelas pessoas da tua família que vem e quer, sabe? Aqueles encontros de família que todo mundo quer ali. Aí quando chamam para falar mal do outro, sai da roda. E não passa adiante. Não vai lá para contar para outra assim, falar assim, olha, estavam falando mal de você ali. Meu, sai fora, não fala, não participa. Porque quando você também vai alertar, você está fazendo parte da fofoca. E se está fazendo parte, você está vibrando energeticamente no mesmo plano. Então, se você está vibrando nesse plano, você está abrindo esse portal. Se está abrindo esse portal, você está deixando eles sugar a tua vida. Ponto e basta. É isso aí. Certo? Quer ser assombrado pelos espíritos? Eu não quero. Se você quer, já sabe como não ser. Entendeu? Investiga antes onde você vai entrar, a qual cumbuca que você está se metendo. Não participe de canais energéticos que vão te destruir. Não dê o seu poder milagroso e dado lá de cima para você, para responder energeticamente. O seu tempo é valioso para você responder quem não gosta de você. E vibre na melhor das intenções, na melhor de tudo, curta tudo. Se você tem algo a reclamar de alguém, não reclame, apenas se distancie. Tá com problema profissional, não gosta do teu trabalho, não reclame, troque de emprego. Entendeu? Vai batalhar por outro, até você sair daquilo ali. Não gosta da pessoa que você está casado, vai lá, liberta ela e se liberta dela. Não gosta da casa que você está morando, batalha para sair para morar em outra. Não fica reclamando. Senão você vai abrir um portal e aquilo eles vão entrando, vão comendo e vão conduzindo a sua vida para o buraco. Aí, meu querido, é poço sem fundo e sem sair. É fundo de poço. Caiu no fundo de poço para subir. E sabe quem cavou esse poço? Você. Certo? Não vamos cavar? Vamos para cima? Vamos, ó, se empoderar? Xoxô assombração?
Vamos sair fora. Saber locais sagrados, como entrar, como sair, para não carregar nada disso. Fecha o umbigo, vai, respeita, sauda seu guia, sauda sua entrada. Se você é de uma oração, faz uma oração, faz tal. Purifica seu corpo, coloca boas palavras em você. Você vai entrar e sair de qualquer lugar sem carregar nada. Agora, se você entrar na mesma energia, você vai sair de lá, ó, carregando o mundo negativo nas costas, certo? Chegou até aqui? Ouviu o vídeo? Viu toda essa beleza por lado? Que beleza! Então, deixa seu like, se inscreva no canal para mais coisas, ative o sininho para sempre saber que tem vídeo novo no canal, certo? Eu amei estar com vocês aqui, estou amando fazer este programa e é um desabafo ao mesmo tempo, uma troca de energia, ok? Se você gostou, deixa seu like e comente com seus amigos. Se não gostou, manda para os inimigos. Não tem problema. Um beijo no coração de vocês, eu fico por aqui e... tchau, tchau!